tarde. Meu nome é Kátia, eu sou da Sociedade Legião Espírita e fui convidada, honrada com o convite para a gente fazer assim umas breves reflexões, né? E o tema que eu escolhi é o medo da morte, tá? Acho que a gente está vivendo um momento de mundo, né, em que as pessoas estão pensando muito sobre isso, então é importante a gente refletir um pouquinho sobre o tema. Primeiro de tudo, eu vou convidar para que a gente possa fazer uma oração, né? Vamos pedir o amparo do nosso querido Mestre Jesus, agradecemos pelo conhecimento destes ensinamentos que ele veio nos trazer, que tanto conforto nos dá, um direcionamento melhor, uma compreensão maior de todos os momentos que enfrentamos e coragem para vencê-los. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus esteja presente conosco nesses momentos, nos nossos corações, com as nossas famílias e envolva todo o nosso planeta. E assim damos por iniciado, então, a nossa palestrinha da noite de hoje. Bom, para mim foi uma honra, né, ter sido convidada para este momento. E assim, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema do medo da morte. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 941, já é colocado exatamente isso, que existe uma certa perplexidade por parte dos indivíduos, né, diante da morte. E ele aí questiona por que isso acontece se na realidade isso é o futuro de todos nós, né? E aí é colocado ali que existem várias coisas que podem estar levando a isso. Uma das primeiras coisas é que nós ainda somos seres bastante voltados e envolvidos com a matéria, né? Nós ainda não estamos assim com a nossa fé tão forte, somos homens de pouca fé, né? E aí, ainda como estamos aqui nesse planeta, nos deixamos envolver pela energia, pela atmosfera daqui, e dentro desse nosso aparente esquecimento, esquecemos que a vida verdadeira é a vida do espírito. E aí ficamos então apegados às coisas materiais, apegados às pessoas e com medo de então romper com tudo isso, né? E em função disso nos vem o medo da morte. Outra situação que pode nos levar a este sentimento é porque dentro das próprias religiões, durante muito tempo, foi cultivado, e é cultivado em muitas religiões, o medo, não é? Do inferno. Aquela situação de que se a gente não é muito bom, a gente só tem uma oportunidade e aí quando a gente morrer, a gente vai para o inferno. Ou então, se formos bons, vamos para o céu. E isso cria muito medo, porque a gente não sabe até que ponto nós realmente fomos bons o suficiente ou não, né? E esse medo, ele está lá intrínseco dentro de cada um de nós. E mesmo, vamos dizer assim, nós espíritas que já temos essa felicidade, eu acho, né, de podermos compreender que a vida verdadeira é a vida do espírito, sabemos que ela não acaba, que são tudo momentos de transição, de evolução, né, que nós vamos vivenciando. No fundo, nós também temos um pouco de medo. Por quê? Porque trazemos essa lembrança intrínseca dessas religiões que nós já tivemos, né? E, por outro lado, trazemos a lembrança das nossas experiências, vamos dizer assim, de morte, aonde, pela forma que a gente tinha ainda de agir, talvez tenhamos sido puxados, vamos dizer assim, para uma situação, para uma experiência um pouco ruim. Não sei se viram aquele filme Ghost, que mostra bem isso. Aqueles que viveram bem vão para a luz, né? E aqueles que não viveram bem, que não agiram bem,
são puxados pelas sombras. E a gente ainda tem muito essa lembrança dentro de nós das sombras. Mas por isso é que é preciso a gente pensar, que é preciso a gente refletir sobre isso, para entender que tudo é um reflexo das nossas ações. E que se então nós queremos, não é, ser compensados por uma coisa, com uma coisa boa, nós precisamos aqui, neste momento do agora, fazer boas escolhas, que aí certamente nós vamos ser levados para algum lugar bom, né? Onde a nossa experiência vai ser uma experiência boa. E assim, também outra coisa que nos leva a ter esse medo da morte é que nós, vamos dizer assim, ainda estamos como espíritos numa infância, ou no máximo numa adolescência, e aí nos sentimos ainda muito à mercê dos outros, né? E não percebemos que são as nossas escolhas, que nós é que temos que estar conscientes para fazer as nossas mudanças, e que aquilo, vamos dizer assim, nós fomos, está no passado, e que o futuro, ele vai depender das escolhas que eu fizer no aqui e agora. Então nós precisamos estar atentos neste nosso momento de vida, nessa oportunidade, nessa experiência que nós estamos tendo, né, que vai nos trazer a capacidade de aprendermos, de evoluirmos e de passar de ano, né? Porque a nossa vida aqui, ela é como se fosse uma viagem, né? E para as viagens, nós podemos nos preparar, né? E a morte, na realidade, ela é também uma viagem, é uma outra etapa, não é? É um ponto, um de partida, outro de chegada. Mas, assim, quando nós nos preparamos para a viagem que nós vamos fazer, sabemos o que a gente está esperando, se nós vamos para um clima frio ou para um clima quente, nós podemos escolher as roupas que a gente está levando, podemos, de alguma maneira, nos preparar com a língua que as pessoas falam, com os costumes que elas têm. Vai ser muito mais fácil para que a gente se adapte rápido nessa mudança e tenha experiências boas, né? Agora, se nós simplesmente criarmos um monte de expectativas e não formos buscar o que realmente é, nós podemos criar até assim algumas situações, alguns monstrinhos na nossa cabeça e nem aproveitar tanto assim a viagem que a gente está fazendo. Então, é por isso que a gente está conversando. Se a gente aproveitar bem, né, essa nossa oportunidade de estudar, de nos prepararmos melhor, de compreender, a gente vai passar por essa viagem, por essa experiência, de uma maneira muito mais tranquila. E até entendendo que, na realidade, nós estamos voltando para casa, né? E dizem que o nascer é mais difícil do que o morrer, e nós já nascemos. De alguma maneira, passamos por essa experiência, passamos por este momento, não é? E passamos bem, estamos aqui, estamos nos desenvolvendo e não ficamos com essa lembrança do sofrimento e da dor. Então, na hora de nos desprendermos, como estamos voltando para casa, vai ser até mais fácil, né? É a história do elefante dentro da caixinha, né? Tá apertado. Então, a morte, ela nos dá essa capacidade de sair de dentro da caixinha, de entrarmos novamente no nosso habitat verdadeiro, né? E muitas vezes a gente fica com essa expectativa, com essa angústia também, pelos nossos entes queridos que nós vamos estar deixando aqui na Terra, né? Mas se a nossa vida verdadeira é a da espiritualidade, nós temos que lembrar que isso é uma breve separação e que lá na nossa casa verdadeira estão muitos dos nossos afetos também. Alguns até que a gente nem está lembrando aqui, outros que já fizeram essa passagem de uma maneira
anterior, né? E temos que realmente lembrar que tudo está certo, tudo tem o seu momento, né? E que até esse medo da morte, ele também tem um pouquinho o porquê de ser. Porque se nós não tivéssemos esse medinho, talvez a gente, vamos dizer assim, abrisse mão dessa nossa experiência aqui na Terra, que não é o ideal, né? De uma forma um pouco irresponsável. Qualquer problema, qualquer situação que nós não estivéssemos felizes ou de acordo, nós poderíamos romper esse laço, né? Se nós não tivéssemos um pouquinho desse medo. Porque se nós notarmos, até aquelas pessoas que são materialistas, né, que poderiam fugir, elas respeitam. Então, esse medo ele é salutar para que a gente não se atire, vamos dizer, dentro de uma situação de suicídio, que é uma coisa ruim, né? Mas tenhamos a força, a coragem de lutar, de enfrentar os obstáculos, de procurar vencer as nossas dificuldades para poder seguir adiante, né? Outra situação que pode nos levar a esse medo da morte é a dualidade que aqui nesse mundo a gente costuma viver. Aqui na Terra, ou nós somos bons ou somos maus, ou é branco ou é preto, ou é matéria ou é espírito, né? Quando na realidade nada disso é assim. Nós somos uma inteireza, nós somos um ser total. Nós estamos, vamos dizer assim, aqui nos parecendo que nós vivemos nessa dualidade, mas na realidade nós somos um ser inteiro, né? E quando nós nos apropriarmos dessa nossa inteireza, nós vamos nos sentir muito mais tranquilos para viver a vida, porque a gente vai saber que é tudo uma passagem, é como se fosse um dia, né? Aí a gente pensa também, por que temer a morte? Se na realidade, todos os dias, quando a gente dorme, a gente tem uma experiênciazinha de morte. E, vamos dizer assim, ela não é tão ruim assim, né? Porque a gente amanhece no dia seguinte, amanhece bem. É claro que tem aqueles que têm pesadelos, ou seja, foi a experiência ruim que passou, né? Mas, em compensação, a grande maioria de nós tem boas situações. A gente, vamos dizer assim, tem a convivência, até às vezes com alguns familiares, né? Estudamos, trabalhamos e acordamos no dia seguinte bem. Então, assim, a gente não precisa ter este temor, porque na realidade, né, nós estamos vivendo experiências necessárias para o nosso crescimento e para o nosso progresso, né? E é isso aí que a gente queria trazer um pouquinho aqui, só para que a gente possa pensar, para que a gente possa refletir e possa se preparar melhor para esse momento que todos nós vamos ter que enfrentar, mas com confiança, com coragem, porque todos nós temos o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor que está ali junto conosco. E estamos aqui nessa vida como diamantes, pedras brutas que estão sendo lapidadas, né? Existem, quanto mais nós estamos na nossa infância ou na nossa adolescência espiritual, nos sentimos com mais medo, nos sentimos com mais dores, etc. Mas conforme o nosso brilho vai vindo à tona, né, a gente vai se sentindo mais forte, a gente vai permitindo que esse brilho nos ilumine, né, ilumine o nosso caminho, e aí nós vamos nos sentindo mais tranquilos com relação a todas as situações de vida. Vamos compreendendo que tudo são etapas. Vamos nos apoderando de nós mesmos e nos sentindo muito mais tranquilos, porque vamos lembrando do nosso ser espiritual. Bom, breves momentos, né? Fica aqui só para que a gente possa pensar. Agradeço para vocês pela oportunidade da gente estar aqui conversando. Vou convidar a todos para que a gente agora possa lembrar de agradecer por todas as oportunidades,
por todas as coisas boas que nós temos, pela bênção do conhecimento dessa doutrina, pela bênção de sabermos que estamos todos juntos aqui, amparados por esse nosso Pai, e que possamos vibrar em muito amor por todas as criaturas, para que todos possam ter fé, possam ter equilíbrio, possam ter paz, ânimo e coragem para enfrentar todos os momentos da vida. Que a paz esteja com todos nós e que nós possamos lembrar de estar em paz e junto de Deus. E que assim seja. Obrigada.